Na manhã de quarta-feira, dia 9 de julho de 2014, a gente trazia uma informação importante e que era guardada aqui pela região. Um crime que chocou não só Borrasópolis, mas chocou também a região Vale do Ivaí. O que ocorreu? Indivíduos, elementos, numa atitude monstruosa, foram numa propriedade rural em Borrasópolis, conhecido como sítio do Conicha, o sítio São Luís, ficar na zona rural, no bairro Ponte Preta, invadiram residências, são 3 casas, e acabaram provocando a morte de um dos moradores, um senhor de nome Vicente, que morava em uma das casas. O homem ficou com estresse elevado, com medo, ação dos bandidos, e ele acabou morrendo de infarto durante a ação dos assaltantes. E eles ainda abusaram sexualmente de uma menina de 12 anos de idade. Então são elementos que merecem realmente apodrecer na cadeia, pagar pelo crime que cometeram. Elementos desqualificados que praticaram esse crime brutal. Quantas pessoas se emocionaram, choraram, sensibilizaram com as famílias que lá residem com esse caso que foi registrado. E aí o pessoal vinha cobrando, mais 2 meses, foi em maio que o crime ocorreu, cobrando uma resposta da polícia. A gente tinha um contato direto com o delegado Dr. Antônio Silva Cardoso, e até esse silêncio faz parte da estratégia de investigação, porque o delegado estava fazendo um trabalho e ele havia prometido dar uma resposta para a sociedade. Então, nesse dia 9 de julho, a informação da prisão dos bandidos que praticaram esse crime, pelo menos os principais suspeitos. Por que eles são suspeitos? Porque objetos que foram furtados, roubados no dia do crime, foram vendidos por eles, foram vendidos na região de Apucarana. São 4 irmãos que foram presos em Cambira, 3 deles em Cambira e um deles em Apucarana. Os presos negam veementemente o crime. Alessandro Cerqueira, Rafael Cerqueira e Valdir Cerqueira dos Santos. E o Alex Cerqueira dos Santos, que é, na verdade, o acusado de ser o mentor da situação. Mais revoltante ainda, se isso se confirmar, o Alex era casado com a tia da menina de 12 anos que foi abusada. O Alex, ele já era acusado, inclusive, de um outro crime, de ter abusado da enteada dele, que é prima da menina, que foi também abusada no dia desse roubo. Nós temos entrevista aqui com o Alex, que é o principal acusado, é o acusado de ser o mentor. Temos uma entrevista especial também com o delegado de polícia, Dr. Antônio Silva Cardoso, e mais informações sobre o que ocorreu. Primeiro, nesse caso aí do Alex, a Silvia Vilarinho, que é repórter da Rádio Nova M, da cidade de Apucarana, com muita competência, acompanhou durante a madrugada as ações em Apucarana, conversou lá também com o delegado, mas eu destaco aqui da Silvia Vilarinho, lá de Apucarana, a entrevista com o Alex, o acusado de ser o mentor, o tio da menina. A polícia suspeita que ele agiu num ato de vingança, porque a família o denunciou, por isso que ele foi lá praticar o assalto e esse crime. Ele nega. Veja o que ele disse a Silvia Vilarinho. Sim, senhora. Você que violentou a menina que assaltou lá o sítio? Não, senhora. Por que estão acusando você, então? Não sei. É porque eu tive já preso no CBO aí, entendeu? E aconteceu isso daí mesmo, com a mesma família lá, e agora estão acusando eu. Qual que é a sua ligação com esta família? Eu não tenho ligação nenhuma. Quando eu saí daqui do mini presídio aqui, já falaram para mim manter 500 metros de distância deles, por isso eu nem procurei ninguém, entendeu? Você já ficou preso? Eu já fiquei. Você já ficou preso por um estupro da família dela também? Fui acusado e fui inocentado. Você foi inocentado? Foi. Aí você voltou no sítio e você assaltou lá? Não, senhora. Então por que a polícia está prendendo você se você se diz inocente? Porque aconteceu na mesma família, né? Entendeu? Agora eu não posso pagar por um crime desse, eu não cometi, meu. Seus irmãos também são todos inocentes? Não, ninguém mexe com isso. Nós somos todos trabalhadores, meu. Então eles estão acusando você e você é inocente? Eu sou inocente, eu não mexo com isso. Como foi lá o outro caso que você foi preso? O que aconteceu? O que te acusaram na época? Do outro lá, entendeu? Do outro tava sendo acusado para um negócio mesmo BO aí, entendeu? Mas eu não devia. Mas que BO? O que você fez para esta família para eles te acusarem que você foi preso? BO deselegante, BO de estropo. E você foi casado com a tia da garota? Foi, eu tava amigado. Você tem alguma rixa? Brigou? Algum problema com essa família? Alguma desavença ainda com essa família? Eu não tenho rixa nenhuma com isso. A acusação é forte, que você violentou na frente do irmão. Sempre respeitei, entendeu?
Sempre respeitei a família. Você ficou preso quanto tempo? 11 meses. Aí as informações, né, desse fato chocante, e nós vamos agora falar com o delegado de polícia, Dr. Antônio Silvio Cardoso. Dr. Antônio Silvio Cardoso é delegado em Faxinal, né, responde por Grandes Rios, comarca de Grandes Rios, Cruz Maltina, Boasópolis, e é um delegado que, né, apesar de jovem delegado, ele tem, né, no seu histórico, aí, no seu currículo, né, um trabalho importante realizado. Faxinal, né, quando ameaçaram tirar o delegado da cidade, né, a comunidade se uniu para que o doutor Silvio continuasse na cidade de Faxinal, porque é um delegado competente, trabalhador, sério, e por isso merece o nosso respeito. E ele fez uma promessa para a imprensa, fez uma promessa para a família. Nós vamos investigar e vamos dar uma resposta. Então nós vamos conversar com o delegado doutor Antônio Silvio Cardoso, que vai trazer para a gente informações e falar sobre esse crime que foi praticado na cidade de Boasópolis, na zona rural de Boasópolis. A entrevista com o delegado. Sim, foram mais de 60 dias aí de investigações. Desde o início, as informações que a gente recebia, juntamente com a Polícia Militar P2 de Guaiporã, que auxiliou no início das investigações, a própria Polícia Militar de Cambira e a Polícia Civil, recebiam informações de que davam conta do envolvimento desses indivíduos. Um deles, inclusive, teve a voz reconhecida por 3 das vítimas, mas nós achamos temerário representar pela prisão dele somente com o fato de ter sido a voz reconhecida. E a partir daí desenvolvemos investigações nesses 2 meses e conseguimos recolher e apreender objetos que foram roubados no dia dos crimes e que foram subtraídos das vítimas. Foram reconhecidos, inclusive comprovado com nossos fiscais, que esses produtos foram roubados das vítimas e foram revendidos por parte desse grupo que foi preso, os 4 irmãos, foram revendidos na cidade de Apucarana e Cambira. Então, com o fundamento, né, nessa apreensão desses objetos. E outros elementos que nós escolhemos durante as investigações, mas que a gente nem vai divulgar para a imprensa, até para não atrapalhar investigações futuras, nós representamos pela prisão temporária dos 4 indivíduos, pelo período de 30 dias, prorrogável por mais 30, e no final nós vamos representar pela prisão preventiva, porque existem evidências fortes que demonstram a participação deles nos crimes. Agora, doutor, durante esse período houve um silêncio da polícia, até a gente tinha conversado com o delegado, para não atrapalhar essas investigações, até porque o delegado tem que ter muita responsabilidade num caso desse, porque é um crime grave que essas pessoas, né, vão ter uma punição severa, até pela própria sociedade. Né? Sim, é um crime que era prioridade da polícia, porque é um crime extremamente grave. A vítima uma das vítimas foi estuprada na presença do irmão e da própria vítima, que havia sido agredida momentos antes e que entrou em óbito logo em seguida, que foi agredido com a coronhada, que a vítima seria um senhor de idade. Então, essa era a prioridade da Polícia Civil, e nesse período todo foram realizadas diligências buscando chegar aos autores. É que a polícia trabalha de forma velada. A Polícia Civil, trabalha de investigação, muitas vezes não aparece. Vai em algum local fazer uma diligência, vai com um veículo descaracterizado, justamente para não chamar a atenção. E só vai agir, só vai pedir a prisão desses indivíduos quando estiver materializado o envolvimento dos suspeitos no crime. E foi o que aconteceu. A Justiça ela optou por acolher a representação que a gente fez e decretou a prisão desses indivíduos. Mas agora nós temos 30 dias, temos mais elementos para colher, agora, a partir de agora, e até a gente representou pela prisão temporária, que tem um espaço maior para a gente reunir mais elementos, para que não deixe dúvida e que, ao final, chegue uma sentença condenatória por parte do juiz, porque esse crime nós estamos enquadrando como latrocínio e estupro. Então, é um crime que não vai a júri, apesar de ter tido a morte de uma das vítimas, né? Porque é um crime considerado contra o patrimônio, então é um crime que o próprio juiz, ao final, ele vai prolatar a sentença, né? Então, a gente vai, nesse período de 30 dias, que é um espaço longo, nós vamos reunir mais elementos para deixar mais robusta as evidências que já existem em desfavor dos 4 que hoje foram presos. Agora, a gente sabe que esses irmãos já moraram em Boasópolis, na rural, né? A gente até já os conhecia. E a polícia investigou quem são esses irmãos? Olha, esses irmãos já residiam em Boasópolis, mas atualmente estariam morando em Cambira. E as informações que nós colhemos junto a policiais que trabalham nesses 2 municípios, esses indivíduos poderiam estar envolvidos em outros roubos que foram praticados, foram para o lado do crime. Então, passaram a se envolver em ações delituosas. Até o próprio Valdir já esteve preso e condenado por roubo.
O Alex, ele esteve preso também por estupro, justamente de uma enteada dele, que é prima da vítima de estupro, nesse caso, que essa vítima seria sobrinha de uma ex-convivente de Alex. Então, até então, pelas informações que a gente colheu, em Borrasópolis não havia envolvimento desses indivíduos em crimes. A partir do momento que passaram a residir em Cambira e Apucarana, várias informações chegam à polícia, envolvimento deles com atos ilícitos. Agora, o seu João, que é uma das vítimas do sítio, ele disse na nossa reportagem, que um deles falou, não falei que eu voltava, como se fosse um ato de vingança, talvez porque a família denunciou eles pelo estupro da enteada. Isso pode ter algo de real? E sim, é uma linha de investigação que nós adotamos também para não descartar a possibilidade de vingança, porque a partir do momento da prisão do Alex em Apucarana, por envolvimento no estupro da prima da vítima de estupro, passou a haver discussões entre familiares, tá? E até agressões físicas houve. Então a gente não descarta essa possibilidade de que o crime possa ter sido cometido por vingança, até mesmo porque nas residências não havia objetos de valor. São pessoas extremamente simples, casas humildes, então não havia nada assim de valor relevante para ser roubado. Então isso também chama a atenção, que pode levar a uma possível vingança aí por parte dos autores. A polícia já arrisca dizer qual deles supostamente pode ter praticado o estupro? Sim, nós já temos um suspeito, mas nós não vamos divulgar. Até mesmo nós temos material colhido da vítima para um eventual confronto. Aí depende também do suspeito. A lei possibilita ele não fornecer material. Mas a partir do momento que não fornece material, também já é um elemento a mais para ser usado em desfavor desse indivíduo. Mas agora, a partir de hoje, né, nós vamos trabalhar com essas possibilidades de realização de exames e outras diligências também para tornar mais robusto esse material probatório que já está no inquérito. O trabalho está apenas começando, né? Sim, já nós temos bastante elementos, como eu disse, até que ensejou e possibilitou a prisão desses indivíduos, mas nós vamos recolher mais elementos para tornar robusto, para que a gente consiga, ao final, ter uma sentença condenatória e individualizar a conduta de cada um. Até mesmo se esse estupro foi praticado com a conivência dos demais integrantes, porque apenas um praticou estupro. Se houve uma conivência e eles contribuíram, porque mesmo aquele que não pratica conjunção carnal, ele está sujeito a responder por um crime de estupro. Então nós vamos tentar individualizar esse inquérito para que não reste dúvida. Doutor, algum agradecimento especial? Primeiro, parabenizar pelo trabalho que a polícia competente, dedicado que a Polícia Civil fez. E, nesse momento, algum agradecimento, alguma observação? Não, a observação que nós queremos fazer é que, como esses indivíduos já são suspeitos de outros roubos praticados a propriedades rurais, que as vítimas procurem a delegacia. Porque eu já tive relatos de pessoas que reconheceram já alguns desses indivíduos como autores de roubos, mas que, por receio, não procuraram a polícia para formalizar esses depoimentos, para a partir daí a polícia poder tomar alguma atitude e instaurar um inquérito. Então peço para que possíveis vítimas que os reconheçam e que foram vítimas aí em propriedades rurais, né, porque eles só agiam em propriedades rurais, as informações que a gente tem. Então que procure a polícia para a gente poder desenvolver novas investigações aí e elucidar esses crimes.